Olá, meus irmãos, que bom, estamos aqui fazendo mais uma, um bate-papo, né, de lições, levando esse conhecimento tão maravilhoso de Emmanuel, em nome de Jesus, a todos vocês, meus irmãos. Eu fico sempre muito feliz quando nos reunimos para estudar. E hoje vamos estudar a questão número 71 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o título da lição é Sacudir o Pó. Diz, portanto, Mateus 10:14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés, disse Jesus. E Mateus anotou em 10:14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo o pó das sandálias em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Ora, o que quis Jesus falar, transmitir, quando ele orientou que os discípulos, quando não fossem bem recebidos, saíssem de onde estavam sacudindo o pó das suas sandálias. Sacudi o pó de vossos pés, saindo daquela casa ou cidade. E aí nós nos recordamos de que Jesus, já estudamos anteriormente, disse aos seus discípulos: ide como ovelhas ao meio de lobos. Ou seja, Jesus mandou que seus discípulos fossem ao encontro daqueles que ainda não conheciam sua palavra, para que ela fosse levada a outros irmãos, que outros conhecessem o ensinamento. E por isso essa recomendação, que os amigos fossem de cidade em cidade, de casa em casa, levando o ensinamento de Jesus. Naquele tempo não existia meio de transporte, não. Era uma coisa diferente. O transporte mesmo eram as nossas pernas e os nossos pés. E a nossa boa vontade, no caso dos discípulos. Então, e Paulo é um exemplo clássico que ele levou o evangelho naquele mundo conhecido de então, caminhando, indo de país a país, caminhando. Paulo foi um grande apóstolo. Um dia vamos fazer um estudo sobre Paulo, contado por Emmanuel, né? Num desses livros da coleção Fonte Viva. Mas prosseguindo aqui com Emmanuel no estudo de hoje, sacudir o pó, quando diz Jesus, não é materialmente falando, não é balançar os pés, sacudir a roupa para tirar o pó. Não, Jesus nunca falava nada que fosse material. Tudo em Jesus, tudo que ele ensinava, tinha um cunho espiritual. E o que ele dizia era o seguinte: você foi mal recebido, nós não somos aquelas pessoas, não temos um grupo sectário, nós somos abertos desde o tempo do Cristo. O cristianismo era aberto a todos, menos evidente naquela época aqueles que ainda não tinham um Deus único, porque aí Jesus já mais tarde explicaria aos apóstolos essa diferença. Naquele tempo ele só mandava pregar os seus ensinamentos na cidade e de porta em porta, não ia mais longe, ia só na cidade. E ele então explicava, era ali dentro da região deles mesmo, né, dos hebreus. E ele explicava no sentido de que não eram situações materiais de sacudir o pó da roupa ou das sandálias, mas sim de sacudir o pó
do seu espírito, não permitindo que ali ficasse mágoa, ressentimento, aborrecimento, qualquer que fosse, porque não foram bem recebidos. Se não foram bem recebidos, agradeciam e voltavam embora sem ressentimento, sem mágoa, sem nenhum tipo de aborrecimento. E partiam para outra casa, para outro lugar, para onde pudessem realmente encontrar receptividade e levar a palavra de Jesus. Então, prosseguindo com Emmanuel, todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. É lógico, se nós estivéssemos apenas levando apenas em consideração as palavras ditas por Jesus como materialmente esposadas, o que nós iríamos concluir? Que era apenas uma conduta sem maiores consequências espirituais. Mas não, a lição de Jesus era exatamente para levar o ensinamento, mas sem que restasse na receptividade qualquer sentimento negativo, certo? Não era um gesto mecânico, era alguma coisa de sentimento que Jesus queria dizer com isso. E assim não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias, se fosse apenas um gesto mecânico. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Guardar mágoa, ressentimento, ódio, vingança. Olha quantos sentimentos você, ao ser mal recebido, dependendo da pessoa, pode guardar em si. Quantos sentimentos negativos, não é? Negativos e maus, muito maus para nós. Então, vamos seguir com o estudo dizendo o seguinte: sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Na experiência comum, nós queremos levar a palavra de Jesus com todo amor, com todo carinho, mas a receptividade nem sempre é aquela que desejamos. Muitos irmãos não querem escutar a palavra. Muitos irmãos têm outras concepções, ainda não estão no estágio evolutivo que possam receber o terreno que eles têm preparado, ainda não pode receber as sementes do amor de Jesus. O terreno deles ainda está muito inculto, muito infrutífero, não tem condição de fazer frutificar nada. É preciso muito trabalho ainda para que aquele terreno receba as sementes do amor de Jesus. Portanto, nós temos que ter esse cuidado. Os irmãos, nem todos nós estamos no mesmo estágio evolutivo. Temos que nos lembrar disso em qualquer momento da nossa vida. Nós não podemos medir os nossos irmãos com a mesma régua. Cada um está no seu estágio evolutivo. E respeitando esse estágio, nós temos que nos lembrar que, ao levar a palavra, seremos bem recebidos ou não. Se não formos, como disse Jesus, vamos sair sem mágoa, sem ressentimento, sem nenhum sentimento de amargura. Ao contrário, vamos permanecer felizes, prosseguindo na nossa tarefa.
A passagem constitui esclarecimento vivo. Não, desculpa, meus irmãos. Eu li um lugar errado. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida. Em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. A gente encontra isso pelos caminhos ainda. Já falei, né? Nós falamos sobre o estágio evolutivo de cada um de nós. Nós falamos sobre o estágio evolutivo. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Nós, quando tomamos conhecimento da doutrina espírita, por exemplo, e, logicamente, quando eles tomaram conhecimento do cristianismo, foi uma luz que se acendeu dentro deles, e quando a gente conhece Jesus e conhece Kardec e a doutrina espírita, a gente levanta em nós, abre em nós, acende em nós uma luz, grande luz, e nós temos vontade de levar a todos os nossos conhecidos, parentes, amigos, aquele ensinamento, mostrar, porque nós estamos tão radiantes que nós queremos realmente passar adiante. Mas temos que ter esse cuidado, porque Jesus alertava para tudo. Ele não olhava só um lado da questão, ele olhava todos os lados da questão. E olhando por este lado, nós tínhamos que ver que tem irmãos que ainda não estão no estágio evolutivo, porque Jesus só nos recomendava em termos espirituais. Então, a evolução é um termo espiritual, porque nem todos estão evoluídos igualmente, não é verdade? Então a gente tem essa necessidade, é natural, o desejo de querer mostrar, de querer levar para os nossos irmãos aquele conhecimento. E é bom que assim seja, que nós possamos ensinar aqueles que desejem realmente aprender. Se eles querem aprender, vamos ensinar com amor, com dedicação, com bom ânimo. Mas se ele não quiser, nós não podemos obrigar ninguém a aprender o que ele não quer aprender. Ele ainda não chegou nesse tempo. Temos que respeitar. Então, Emmanuel diz, natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Lógico, se eu chego e desejo levar um ensinamento, não compreendo o estágio evolutivo daqueles irmãos que não querem receber o ensinamento, e saio dali aborrecido, saio dali reclamando, poxa, eu vim aqui com todo carinho, com todo amor para trazer um ensinamento, uma coisa boa, uma coisa que está me fazendo tão bem, que é esse conhecimento de Jesus, que é uma coisa maravilhosa. Tudo bem, mas se eu saio com esse espírito de revolta, eu não vou sair bem. Eu não vou sair bem. É o que diz Emmanuel, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós, porque eu saio aborrecido. Então eu vou colocar sombra ao meu redor, porque eu estou magoado. Não é o objetivo, não é esse. O objetivo é levar a palavra com amor e sair dali também com amor, não é? Prosseguindo. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Não temos que perder tempo, simplesmente esquecer.
Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Um dia ele vai conhecer tudo. Até lá, até quando ele for chamado, ele será conhecedor da palavra de Jesus. Um dia ele há de conhecer, se não nessa encarnação, em outras. Mas ele há de conhecer. Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer, muito. A seara é grande, Jesus nos avisou disso. Temos muito que ainda preparar para receber os nossos irmãos todos, para termos todas as nossas ovelhas juntas, como ele mesmo disse. As minhas ovelhas, todas hão de estar sempre ao meu lado, ou eu estarei sempre ao lado de todas as minhas ovelhas. E elas nunca se perderão. Jesus nos avisou disso. Então, Emmanuel prossegue recomendando. Encomenda-os àqueles que não querem receber a palavra a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Muito que fazer em torno. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo. Muito trabalho. E em torno de ti mesmo. Nós temos muito trabalho em torno de nós. Como nós temos que cuidar da nossa transformação moral. Kardec nos alertou. Reconhece-se o bom espírita ou o espírita verdadeiro, aquele que se esforça constantemente para melhorar, transformar-se, se preocupa com a transformação moral de si mesmo. Esse é o verdadeiro espírita. Portanto, na época do Jesus, eram os verdadeiros cristãos, aqueles que se preocupavam em se transformar a si mesmo, para depois transformar os outros. Nós não podemos querer modificar os outros se nós ainda não nos modificamos. Não é verdade? Portanto, sacode, diz Emmanuel, sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Aquilo foi apenas uma má impressão. Pense assim. E parta alegremente para o próximo irmão que deseje conhecer a palavra de Jesus. Foi isso que foi ensinado por Jesus e transcrito e passado por Emmanuel ao lápis do nosso querido e iluminado Chico Xavier. Obrigada, meus irmãos, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos juntos, obrigada por mais esse trabalho que nós podemos dizer que é de amor, porque ele está dirigido àqueles que desejam conhecer a palavra de Jesus, a doutrina espírita, aqueles que desejam, os que não desejam, um dia vão conhecer. Que Jesus nos abençoe a todos e nos livre de todos os males. Assim seja. Graças